Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 18 de maio do ano 1996. A dor das trevas e o paraíso. Quem está comigo não precisa ter mais preocupação com as coisas do mundo. Já quem nada quer perder, para esses é mais difícil lembrar de mim, porque com os seus afazeres não ligam para nada. Só pensam em estudar, trabalhar, divertir-se e buscar aquilo que lhes convém. A mim pouca importância dão. Quando estão fazendo suas orações, é com pensamentos nas coisas materiais e não diretamente para Deus. No coração dessas pessoas, só vejo o desejo de possuir tudo, menos a mim. Se for para rezar um rosário, não tem tempo. Se é para ir a uma missa, sempre tem outro compromisso. Se for para acender uma vela para mim, antes é capaz de acender duas para o meu inimigo, para ver se ganha no jogo. Esse é o caminho que está levando milhões de pessoas. Tanto que eu falei e escrito está: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. São Mateus capítulo 6, versículo 21. Bento, meu filho, estás vendo que muitas famílias vêm a ti, pedindo orações para ver se resolvem os seus problemas. É marido abandonando sua esposa, é esposa abandonando seu lar, é filho revoltado, é gente perdendo tudo. E com tudo isto, poucos enxergam os meus sinais, para que estejam preparados para o momento que se aproxima. A decisão do meu Pai já foi tomada. Não darei mais espaço longo para o Satanás. É preciso que tão logo ele seja acorrentado e preso novamente, para nunca mais pisar nessa terra. Uma reforma vai ser feita logo. Quem estiver comigo não irá temer, mas quem está longe de mim, o sofrimento e a dor chegará por todos os lados da terra. As trevas virão do céu com gases venenosos. Em muitas partes do mundo, ondas gigantescas se levantarão do mar, destruindo tudo que estiver na frente. Pedidos de socorro se ouvirão de todas as partes. Quem não morrer na hora, pedirá que a morte chegue o mais rápido possível. O mau cheiro será insuportável, porque o fogo queimará milhões de corpos. Eu, meu filho, só irei dar proteção com os meus anjos para os que me obedeceram, cumprindo as minhas leis. A esses nada irá atingir. A minha cidade santa descerá do céu como uma noiva que se preparou para seu noivo, toda ornamentada, com esplendor saindo de mim. Ali será o lugar para todos os meus servidores. Será o ponto de partida para toda a terra, dando atenção aos filhos que foram dignos do meu amor. Ninguém precisará mais de passaporte para ir a outro lugar, porque tudo será uma terra livre. Os próprios animais não ferirão ninguém. Os frutos serão dados com abundância. Crescerão na terra sem mais precisar de adubos ou inseticidas. Em muitos lugares correrão mel e leite em abundância. Filho nenhum passará mais fome. A morte sumirá da face da terra, junto com o seu autor, que é o diabo. Ele foi o causador, porque quando fiz o primeiro homem, não haveria morte. Mas ele fez com que me desobedecessem, para voltarem ao pó da terra. Agora, porém, tudo isso está para se acabar. É só esperar mais um pouquinho e tudo irá se concretizar. Obrigado, meu filho. Contigo minha luz permanece, para que muitos, lendo as mensagens, venham ao meu encontro. Jesus. Mais uma mensagem bem esclarecedora, né? 1996, no sábado, aqui Jesus diz novamente, né? Que os sinais dele não estão enxergando para se prepararem para os momentos que irão vir. Na mensagem que foi lida no sábado no programa,
falou sobre esse assunto também. O gás venenoso, né, que virá sobre a terra. E ali Jesus então fala, quando nasce o sol, as pessoas sentem, né, o calor, então logo diz, lá vem o verão. Quando é um vento frio, uma brisa, lá vem o inverno. E já em seguida ele diz, hipócritas, estão sentindo, por isso falam. Mas os meus sinais não enxergam, né? Então Jesus está dando sinais há quantos anos? Mostrando que esse dia vai chegar. E as pessoas não se preparam, preferem as coisas do mundo, preferem acreditar na mentira. Os valores estão sendo jogados por água abaixo. O significado das palavras estão sendo todos invertidos, né? A mentira deixou de ser mentira. A verdade passou a não ser mais verdade. Não se sabe mais em quem acreditar. Quem era para ser nossos defensores estão mentindo, estão nos traindo. E Deus, que é o nosso protetor, as pessoas não querem ouvir. Como ele falou ali na situação do sol e do inverno, né? Então sente, aí acredita. Muitos hoje em dia não estão passando pela dificuldade que muitos já estão passando, então acha que é tudo normal. Tem que acontecer como eles estão falando mesmo, mas quando sentir na carne, aí vai valorizar. Aí vai ver o que uma pessoa com necessidade está passando. Quando faltar comida na mesa, quando faltar comida no mercado, porque é o que vai acontecer. A palavra de Deus ela não vai ser quebrada. Então essas pessoas depois, né, que hoje estão sendo bajulados, mesmo estando em casa, sossegado, o dinheirinho cai na conta. Né? Então não estão valorizando, mas na hora que eles sentirem também, porque vai chegar esse dia, o inimigo de Deus não tem pena de ninguém. Quem está fazendo a vontade dele, depois também vai sofrer igual. Ele quer ver todos lá no inferno com ele. Então ele está usando hoje os poderes para manipular, né? Para enganar a sociedade, para enganar a população. Mas depois esses que estão enganando também vão sofrer da mesma forma. E aí eu quero ver o que vão dizer quando sentir na carne. Esse dia vai chegar. Porque tudo que está acontecendo é uma mentira, é uma farsa. E a humanidade parece que gosta de ser levada assim no bico, como diz o ditado popular, né? Falou, tem que cumprir. Por que não cumpre o que Deus pede, então? Por que não faz o que Deus vem pedindo há anos? Aí não querem cumprir. Mas vai chegar o dia dele cobrar também. E daí? Como ele está falando aqui, ó, a cidade santa descerá do céu como uma noiva, só para quem me obedeceu, só para quem fez a minha vontade. Essas pessoas todas terão que prestar conta. Vocês estão vendo que hoje está sendo anunciado através da mídia, já estão falando da mentira que é isso. Já estão se revoltando. Mas daqui a pouco não vai dar mais volta, né? A intenção deles é fazer aquilo que o inimigo quer, destruir. É destruição o que querem. Aonde que existe a palavra amor, se estão pedindo para que fique distanciado um do outro? Se o que Jesus sempre pediu é amar o próximo como a ti mesmo. Como que amo o próximo se eu quero distância do meu próximo? Hoje nem a face mais está sendo permitida olhar um para o outro. Estão com essa máscara tapando o próprio rosto. Não se sabe mais quem é quem aí na cidade. Antigamente falava-se em ditadura, que eu não vivia essa época, mas hoje a gente fica sabendo um pouco. Mas as pessoas eram livres. Hoje nós estamos vivendo uma ditadura já. Estamos sendo proibidos de tudo. Estamos sendo encarcerados dentro da própria casa. Então, querem uma época pior do que essa? Vai vir? Se é o que querem, vai vir. Jesus diz, né? Falou em uma mensagem, não para o profeta, mas não sei dizer para quem que ele falou também, mas eu li isso. Está acontecendo porque estão pedindo. E quando pede, às vezes eu atendo. Então, estão pedindo para que aconteça isso. Deus poderia intervir se a humanidade fosse obediente, mas não é. Se fosse atenciosa com aquilo que Deus pede, mas não é. Então, tudo que o homem pede é mais fácil de fazer. Né? Podem ver como foi tão simples isso agora, manipular as pessoas. Em tão pouco tempo, 2, 3 meses aí, estão fazendo tudo o que o homem quer. Então, depois prestem conta com Deus, né? Depois não adianta reclamar da sorte. É impossível a gente ver os valores das palavras ser mudado tão rápido assim. Não faz sentido. E as pessoas parecem que gostam, sentem prazer. Foi comparando com a época que Jesus andava na terra, por onde ele passava, todo mundo queria tocar e beijar e aplaudir.
e bastava alguma autoridade se levantar contra, já no mesmo instante já estavam querendo o fim dele, né? Assim está acontecendo agora. Jesus está pedindo, mandou, suscitou um profeta, 4.708 mensagens. Nossa Senhora falou quase em todos os lugares, mesmo assim não querem dar valor. O homem vai lá e fala que tem que ser dessa forma, é dessa forma. Tem que ficar em casa, fica em casa. Não pode andar na rua, não pode. Tem que usar máscara, usa máscara. Daqui a pouco não pode mais abrir o olho, fecha os olhos, ninguém abre mais. Parece que são tudo robô, né? O homem está manipulando e a maioria do ser humano aceita. Então isso é uma manipulação. E vai cair. Vai ter que cair, né? Porque isso tem que acontecer também. Mas feliz daquele que Jesus diz, né? Feliz daquele que quando eu voltar encontrar fé. E aonde ele vai encontrar fé? Como disse, se não fosse, meu Pai não abreviasse esse dia, todos seriam enganados. Não escaparia um. Porque eles vão pegar também pela pressão, né? Vão forçando, vão exigindo para quem é casado, que tem os filhos, vão tentar mexer nos filhos, aí um pai ou uma mãe não suporta, vai ceder. Essa história do chip, que diz que agora vai ser um adesivo, já há comentários lá na Holanda, né? Não sei se é a Holanda, não sei qual é o país lá, que já tem gente fugindo porque se não pôr esse adesivo, vai perder a guarda dos filhos. Então vejam como eles estão agindo. O inimigo ele é astuto, é devagar, não é devagar não, está indo rápido demais até. Então imaginem vocês se essa mentirosa dessa história que eles estão contando agora permanecer até outubro. Aí outubro aquele que está no comando vai falar lá em público quem vai ser o líder mundial e quem que não vai cair daí. Se tudo estiver parado, a igreja fechada, não se permite mais. Agora até em Pernambuco, o governador quer proibir até a missa online. Até a missa transmitida ele quer proibir. Então isso não é mais doença. Isso não tem nada mais a ver com o coronavírus ou Covid, nada a ver. O que tem a ver transmitir uma missa online? O que vai pegar de doença em alguém isso aí? É uma guerra santa, gente. Eles estão querendo tirar a imagem de Deus da cabeça dos cristãos. E parece que a maioria concorda. É mais fácil ficar, mas é lei, nós temos que cumprir a lei. E a lei de Deus, por que não se cumpre? Se o poder emana do povo, se o povo se levantasse contra, eles eram obrigados a aceitar. Aonde que meia dúzia de autoridade pode conter uma população inteira de um país, de um estado que seja, proibir a missa online. Então isso já é uma guerra santa, não tem nada a ver com a doença. E ninguém percebe isso. Esse distanciamento um do outro, isso é uma falta de caridade. Né? Essa doença não é assim desse jeito. E quando Deus quer, nada acontece. Mas Ele permite porque o ser humano quer dessa forma. Quer atender o homem, quer entender que o homem é o correto. E Deus não. Então, quando deixa de aceitar a proposta de Deus, cai na armadilha do inimigo. É o inimigo que passa a comandar. E depois ele cobra, né? Ele não deixa barato também. Hoje ele dá para as pessoas. Veja que nessa mensagem Jesus fala, né? As primeiras preocupações das pessoas são essas: estudar, adquirir bens, crescer na vida, e Deus fica em segundo plano. E o inimigo é capaz de fazer isso, de te elevar cada vez mais, para deixar Deus de lado. Mas depois ele vai lá te buscar. Ele quer que você devolva para ele aquilo que ele te deu, né? E Deus também é do mesmo jeito, mas de uma forma contrária. Ele nos dá tudo se a gente for feliz com o pouco ou com aquilo que Ele nos dá. E depois Ele dá em dobro, né, em triplo, para a eternidade. Porque tem mensagem que fala aqui, nesse livro, vou tocar nesse assunto novamente, e as pessoas às vezes não gostam, né? Mas fala da família do profeta. Por que ele deixou a família como exemplo? Tem vários fatores para serem olhados, né? A situação que a gente vive é para ser um exemplo para muita gente. Muita gente vive dessa forma, pior talvez, né, na parte financeira do que a gente ainda, mas ficou uma família para mostrar de exemplo. Por quê? Porque está na mídia para o mundo inteiro. A gente vive daquilo que Deus propôs para nós. Nós confiamos em Deus. O profeta, quando foi chamado em 1972, ele tinha emprego, ele tinha a casinha dele, né? Era alugada, mas tinha. E tinha as coisinhas que uma família normal precisa ter. Mas foi largando tudo aos poucos. Deus foi pedindo, larga isso, larga aquilo, larga isso.
E as pessoas precisariam estudar isso também. Como que um profeta desse, um homem desse, viveu dessa forma? Uma família grande, netos e bisnetos, conquistou o amor das pessoas, conquistou o amor de Deus. De que forma? Sendo obediente, fazendo aquilo que Deus propôs a ele. E nada faltava. Era pouco às vezes, mas não faltava. Por que querer ter demais? Por que querer esbanjar? Porque eu tenho que pensar daqui 20, 30 anos, né, que eu tenho filhos hoje, eu tenho que pensar em deixar para os meus filhos. O pai não pensou assim. O pai pensou no presente. Hoje eu tenho que fazer pelos meus filhos. E nós estamos todos bem. Que pai, né, que consegue, deve conseguir também, mas que consegue com tanto amor a Deus e com tanto respeito a Deus, com tanta obediência, deixar 9 filhos, uma família de 50 e poucas pessoas obedientes a Deus. Mas não são todos, não. Entendeu? Mas isso é normal também. O mundo inteiro é dessa forma, que não é tudo como a gente quer. Tem alguns que não estão sendo obedientes, mas é Deus que falou. Família santa. É Ele que diz, não somos nós. Então, Ele sabe o que fala, né? Hoje pode ter algum dos nossos parentes, nossos sobrinhos, que não estão sendo obedientes, mas você sabe o dia de amanhã? Eles não podem se converter e ser aquilo que Deus quer? Quantas pessoas estavam aqui no santuário, dobrando os joelhos, já falei isso também, né? Pediam a bênção ao profeta e parecia assim que já eram santos que estavam ali. Pessoas que participaram do altar, coroinha, né? Que era um exemplo de pessoa, hoje estão lutando contra. Então não é como a gente pensa só no dia de hoje, né? Aí sim tem que pensar para o futuro. Fazer o que Deus pede, que lá na frente a gente vai ter recompensa. Não na parte material, a parte espiritual sim. Muitos que estavam na obra se afastaram da obra, chamando o profeta de mentiroso. Revelações não existem mais nenhuma pública, né? Desde o tempo lá de Pio X, né? Que botou essa nota. Então vão se apegando a coisas que o inimigo quer fazer, que é apagar uma história dessa, de 45 anos de evangelização. Louvado seja Deus a vocês que acompanham, vocês que participam dessa obra, mas também é uma coisa muito séria, gente. Quando você perceber que tem alguém lutando contra e você fica dando ouvido, é o inimigo que está ali agindo e vai te tirar também da obra. Aí as pessoas vão dizer, mas então cadê a caridade? Para esse tipo de situação, Jesus falou na mensagem, te afasta desse tipo de gente. É Jesus novamente falando. Não tenha contato com esse tipo de gente. Se está falando contra uma obra de Deus. E eu não entendo como as pessoas que estão na obra permitem isso acontecer. Bota dentro de casa pessoas lutando contra a história que vive a palavra viva de Deus. Então não é palavra viva de Deus. É uma especulação que está querendo ver até que ponto vai. Tem pessoas aí de idade já estão perdendo as estribeiras, estão saindo da obra porque deram ouvido àquilo que não devia dar ouvido. Tem pessoas que não têm caridade nenhuma, vai de casa em casa tentar fazer a maldade e as pessoas aceitam. E Jesus diz, não tenha contato com esse tipo de pessoa, te afasta, porque é o inimigo agindo e vai te tirar do caminho. Não querem dar ouvido? Esperem para ver. Depois que se afasta com um tipo de uma revolta tão grande que não dá para entender também. Que daí tudo que viveu parece que foi uma mentira. Né? Tem pessoas aí de 20 anos na obra, hoje fala de uma forma tão contrária, e esses 20 anos então parece que não passou na vida deles. Foi um 20 anos desperdiçado então, né? Então é o inimigo que age assim. Deus não age dessa forma. Deus não vai querer botar ninguém contra outro. Não pode ser dessa forma. Quando você perceber que isso está acontecendo, se afaste. Se afaste porque é o inimigo. Eu já falei para várias pessoas que vieram buscar conselho meu, e com certeza do Pai tinham muito mais, né? E não me deram ouvido. Estão afastados da obra. Depois querem dizer que é nós que proibimos, é nós que não deixamos participar. São mentirosos ainda. Porque a igreja sempre esteve aberta, vocês podem participar. Agora, como Jesus fala, venha com dignidade, seja verdadeiro, venha com seu traje certo, sirva a um Senhor só, não a dois. Senão a gente vai, claro que vai lutar. Nós vamos querer enfrentar também, né? Porque a igreja ficou sob nosso comando. É responsabilidade nossa. Então não mintam para os outros. Inventam história. Porque lá é o Zeca, é a Aline, é a Ana, é o João Batista, seja lá quem for da família. Estão proibindo.
mentirosos. Vocês são mentirosos. Ninguém proíbe ninguém de nada aqui. A gente chama atenção quando é preciso. A igreja sempre esteve de porta aberta. Quando era lá no santuário, não quiseram participar. Agora aqui estão com vergonha de vir. E aí querem julgar essa e dizer que a gente está proibindo. Mais uma vez, mentirosos. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.